Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde pessoal da Rádio Cotia. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez, iniciando o programa Papo Pet na Rádio Cotia. Boa tarde a todos. Oi, Cá. Tudo bem por aí? Então, mais uma vez, estamos nós aqui para falar sobre os assuntos cotidianos aí a respeito de cães e gatos. Para quem não me conhece, meu nome é Solange, eu sou veterinária, trabalho na área de pequenos animais e sou especialista em homeopatia e florais de Bach. Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal vai entrando, vai chegando. Esperar o pessoal vir chegar. Oi, Cris, tudo bom? Então, hoje, mais uma vez estamos aqui para falar sobre a saúde de cães e gatos, a saúde dos pets. E o assunto de hoje, eu vou aproveitar que nós passamos agora, sábado passado, dia 21 de novembro, comemorado o Dia Nacional da Homeopatia. Então é sobre o que nós vamos falar hoje, tá bom? Oi, Cassi, tudo bem? Para quem não me conhece, então, meu nome é Solange, eu tenho uma página chamada AuraVet. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, eu trabalho com homeopatia e florais, e na minha página AuraVet eu publico alguns mapas astrológicos dos animais, mostrando como a gente pode, através da carta astrológica do animal, fazer a prescrição de homeopatia e florais. Florais de Bach, no caso, eu gosto de trabalhar com os florais de Bach, né? Então, para quem quiser conhecer, quem quiser fazer o mapa do seu animal de estimação, é só entrar na minha página AuraVet. Lá vocês podem ver alguns modelos de mapa e pedir um mapa para o seu animal de estimação. Oi, Renata, boa tarde. A gente só precisa ter a data de nascimento do animal para a gente poder fazer o mapa astrológico dele, ok? Aí, uma vez que a gente monta o mapa, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse animal, sobre as tendências desse animal em termos de comportamento, de saúde, de relacionamento, em termos de elementos da natureza, né? Se ele tem alimentos equilibrados, se tem mais um equilíbrio, desequilíbrio de algum elemento. E aí a gente faz um estudo, isso é um estudo astrológico dentro da medicina, é uma astrologia da saúde, né? Então a gente utiliza como ferramenta o mapa astrológico para nos direcionar em termos de saúde. E com o mapa astrológico em mãos, a gente pode então fazer essa prescrição dos sais de homeopatia e dos florais de Bach para animais. Então, vamos falar hoje sobre a homeopatia. Dia 21 de novembro, sábado passado, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia Nacional da Homeopatia, né? Porque foi nessa data que chegou ao Brasil o Dr. Benoît Moore, vindo da França, e que chegando ao Brasil, ele era um médico, né, homeopata, e chegando ao Brasil foi trabalhar com homeopatia aqui no Brasil e ensinar homeopatia a outros médicos.
Então, por isso se comemora nessa data o Dia Nacional da Homeopatia, né? E o que é a homeopatia? A homeopatia é uma terapia alternativa, uma terapia complementar de saúde. A homeopatia é uma terapia muito antiga, já de alguns séculos, ela não é atual, ela é muito antiga. O grande médico que estudou homeopatia foi o Dr. Hahnemann, Dr. Samuel Hahnemann, também era um médico alemão homeopata. E foi esse médico alemão que percebeu que o medicamento que realmente curava os pacientes naquela época, né? Naquela época que eles tinham muitos poucos recursos, né, no século XVII, ele percebeu que o medicamento que curava um paciente era aquele medicamento que tinha o maior número de sintomas daquele paciente. Então, era um medicamento que se assemelhava ao paciente, né? O que a gente diz de similar, a gente chama na homeopatia de similar. O medicamento é similar ao paciente. Então, por exemplo, naquela época eles usavam muito a quina como medicamento para diarreias, para quadros de febre, de icterícia, né? Então, a quina, por exemplo, causava febre de determinada maneira, causava diarreia, e conforme aquele quadro que a intoxicação pela quina causava, é que ele entendia quais os pacientes que deveriam tomar aquele medicamento. Então, ele mesmo foi experimentando alguns medicamentos, alguns produtos, na época nem eram medicamentos ainda, né? E foi fazendo um repertório, foi fazendo um dicionário de medicamentos. E assim surgiu a homeopatia, né? Isso, com o tempo, claro, foi se acrescentando cada vez mais medicamentos. E hoje nós temos um repertório muito grande homeopático, que são medicamentos, como eu vou dizer, os medicamentos homeopáticos, eles não possuem princípio ativo, eles possuem energia, são medicamentos energéticos. Então, são medicamentos feitos à base de plantas, à base de ervas, à base de minerais, à base de animais, né? Quando a gente usa o veneno de uma cobra, por exemplo, para fazer um medicamento homeopático, nós temos medicamentos homeopáticos feitos com venenos de cobra, com outros venenos, enfim. Então, é uma terapia que utiliza como princípio ativo o princípio energético dos minerais ou das plantas, dos vegetais, dos animais, e não possui princípio ativo. E o que a homeopatia busca? A homeopatia busca o equilíbrio do organismo, busca trazer a cura do organismo de dentro para fora, né? Procura fazer com que o organismo trabalhe com suas próprias energias, que o organismo desenvolva sua metodologia de combate às doenças e sua maneira de encontrar o equilíbrio. Então, estimula o equilíbrio e estimula a cura, vindas de dentro para fora, sem utilizar medicações agressivas. Então, ele não vai usar medicamentos que possam causar efeitos tóxicos, nada disso. É uma medicação mais amena e cujo objetivo é tratar o paciente e não a doença. Então, se um paciente está com qualquer tipo de problema que seja, a gente vai estudar os sintomas daquele paciente e vai tratar aquele paciente conforme a maneira dele reagir.
Então, se o paciente sente mais dor, se ele tem uma inflamação mais acentuada, se ele tem uma diarreia de determinada maneira, se ele tem uma sensibilidade a alguma coisa, são coisas muito pontuais e muito características daquele paciente. E é esse paciente que a gente vai procurar individualizar. Individualizar e encontrar o medicamento mais próximo ao perfil, tanto físico quanto emocional e mental do paciente em questão, para a gente tratar. E quais são os profissionais que trabalham com homeopatia? São os médicos, os veterinários, os dentistas e os farmacêuticos, né? Os farmacêuticos trabalham em farmácias especializadas em medicamentos homeopáticos, manipulam os medicamentos e haviam a receita dos profissionais médicos, veterinários e dentistas. Então, na veterinária, ela é uma especialização reconhecida já há alguns anos, né, no Conselho Regional, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, e é uma especialidade, né? Então, o profissional, depois de formado, ele faz 2 anos de curso. No meu caso, eu fiz o curso na Associação Paulista de Homeopatia em São Paulo e se torna um médico especialista. Precisa passar também por uma prova de título para ter o título de especialista, né? Mas o mais importante disso tudo é que é uma terapia muito acessível. A medicação é uma medicação acessível. A gente pode tratar qualquer tipo de patologia com a homeopatia, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental. Então, desde doenças físicas até ansiedade de separação, né, que é um assunto muito polêmico aí entre os animais domésticos, doenças crônicas, doenças agudas, envenenamento, picada de cobra, qualquer tipo de coisa se pode tratar com homeopatia. Então, ela é uma especialidade e é uma terapia muito ampla, né? E que busca, como eu estava dizendo, busca tratar o paciente como um todo. Então, a gente vai sempre procurar trazer aquele paciente para um equilíbrio. Isso para a vida toda dele. Quando a gente percebe que aquele animal está desequilibrando um pouquinho, já está saindo daquele patamar de equilíbrio, a gente volta a dar uma nova medicação, uma nova potência, porque a homeopatia a gente trabalha com medicação e com a potência do medicamento. A potência é a dinamização do medicamento, aquilo que vai causar a ativação energética do medicamento. Então, é com isso que a gente trabalha. E vai, ao longo da vida do animal, vai sempre mantendo essa medicação no sentido de manter esse animal mais saudável. Ele vai ficar mais saudável porque ele vai ter menos problemas mentais, né? E na homeopatia, a gente diz que a doença começa pelo mental, né? Começa pelo tipo de sofrimento do animal, pelo tipo de comportamento, às vezes um animal mais nervoso, um animal mais arredio, já desenvolve certos tipos de patologia. Então não adianta muitas vezes a gente tentar camuflar um problema quando a origem do problema é mais interna, né? Então com a homeopatia a gente busca isso, tratar o âmago da questão, né? Buscar aquele problema mais interno, mais enraizado naquele paciente, que é o que vai trazer a cura ou o equilíbrio para aquele paciente. E quando a gente fala em cura, a gente também não está falando em 100% de cura, porque isso chega a ser algo assim até um pouco utópico, né? Mas o mais, como eu vou dizer, o mais saudável possível, né? Eu acho que essa é a palavra. Então a gente procura também nos animais captar quais são esses sintomas mentais, qual é a real sensação, o real sofrimento daquele animal, por que ele está adoecendo, o que está levando esse animal a adoecer,
principalmente nos casos de alergia, né? A gente vê muito hoje na clínica de pequenos animais, especialmente em cães, muitos problemas alérgicos e problemas muito sérios de alergia. E que a gente pode tentar equilibrar, levar de uma maneira mais tranquila e mais saudável a vida desse animal, sem ficar na dependência lá dos corticoides, dos antibióticos e aquela coisa toda, né? Então, é uma terapia que vale muito a pena conhecer, quem ainda não teve a oportunidade, para si ou para seu animal, né? Porque o animal passa a ter uma vida mais saudável, menos dependente de medicamento, menos dependente. Ou então, por exemplo, a gente muitas vezes pega um animal no comecinho aí de um problema alérgico, ou de uma convulsão, né? Problemas assim mais sérios, e a gente consegue manter esse animal estável sem ter que recorrer a medicações mais graves, a medicações mais fortes, né? E vitalícias, né? Com a homeopatia a gente medica o animal numa época e consegue manter essa estabilidade durante um tempo, até conseguir voltar, ou até precisar voltar a medicar novamente, né? Obviamente que a gente vai lançar mão de um antibiótico, de um anticonvulsivante, de uma medicação desse tipo, sempre que for realmente necessário, né? Mas aí a gente vai ter critérios mais severos para lançar mão desse tipo de medicamento, para a gente não cair naquele erro de estar fazendo aí um uso indiscriminado de antibióticos, anti-inflamatórios e outros tipos de medicamento que hoje em dia a gente vê muito, né? O que acaba trazendo também problemas secundários. Então, com homeopatia a gente vai procurar sempre essa estabilidade, esse equilíbrio na saúde do nosso animal. Procurar sempre mantê-lo bem mentalmente falando, o que a gente também busca com os florais, né? E por isso, inclusive, eles interagem muito bem, a homeopatia e os florais. Os florais trabalham muito nessa questão mental, né? E as doenças psicossomáticas são privilegiadas quando a gente foca muito essa questão mental e procura trabalhar essa questão mental de modo a equilibrar esse problema. E aí, o organismo manifesta isso de forma a se mostrar mais saudável, né? Sempre é hora de se começar um tratamento homeopático, mesmo quando o animal já tem aí uma certa idade, ou ele já tem um problema mais crônico, ou ele já passou alguns anos tomando uma medicação contínua, ela sempre vai auxiliar, mesmo que a gente não consiga mais parar com essa medicação contínua, mas ela vai sempre dar um suporte, vai ajudar, vai sempre valer a pena a gente conciliar as terapias. Então eu recomendo muito, principalmente para quem tem algum animalzinho aí com algum problema crônico, algum problema mais sério de saúde, inclusive pela questão econômica, porque ele também é um tratamento mais acessível. Hoje a gente encontra já muitos veterinários aí especializados na área e não é difícil a gente conseguir um tratamento homeopático. Tá ok? Então era isso que eu tinha para falar. Aproveitando agora, sábado, que foi o Dia Nacional da Homeopatia, a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, esclarecer as pessoas sobre o que é homeopatia, porque muitos confundem também a homeopatia com a fitoterapia, e não é a mesma coisa. A fitoterapia é o uso que a gente faz das ervas, de preferência as ervas naturais, né? No uso em chás, compressas, macerados, né? Mas na homeopatia, além das ervas, se utiliza outros tipos de plantas, raízes, minerais, animais, né? Veneno de animais. E quando se utiliza uma planta, a gente vai trabalhar com a parte energética da planta.
Então, no medicamento homeopático, a gente vai encontrar a questão energética da planta. Essa planta já foi macerada, ela foi bem diluída, o princípio dela foi N vezes diluída, já não existe mais princípio ativo no frasco lá do medicamento homeopático. E a gente vai trabalhar então com a questão energética. A gente tem um livro aí, uma bíblia, né, podemos chamar assim, de homeopatia, onde a gente tem um repertório, onde a gente tem toda a literatura a respeito de cada medicamento homeopático. Então a gente vai estudar como cada medicamento reage, em que situações ele age, em que tipo de pacientes ele age, em que tipo de situações, se o paciente melhora de dia, se ele melhora de noite, se ele piora com a chuva, digamos assim, se ele piora comendo comida gordurosa, enfim, é uma série de nuances, né, que a gente vai montando ali um quebra-cabeças até chegar no medicamento ideal para aquele paciente. É um tratamento totalmente personalizado e que busca, então, trazer aquele organismo, estimular as defesas daquele organismo para que ele reaja àquela doença e para que ele busque um equilíbrio, né? Naturalmente, o organismo vai se fortalecendo e vai ficando mais saudável. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, eu já vou respondendo aqui. Acho bom a gente colocar, interessante colocar essa diferença entre fitoterapia e homeopatia, porque realmente é uma coisa que as pessoas não imaginam que possa ser algo tão diferente, né? Mas é totalmente diferente. Claro, existem medicamentos que a gente, por exemplo, se você pegar uma erva, a camomila, nós encontramos a camomila, a erva natural, a erva seca, né? As flores de camomila, inclusive secas, para usar em chás, por exemplo. Nós temos o medicamento homeopático camomila, e nós temos o floral camomila também. Mas são coisas diferentes e que têm utilidades diferentes. Tá ok? Então, no caso da homeopatia, a gente trabalha doenças crônicas, doenças agudas, problemas de alergia, problemas de comportamento, convulsões, parto. A gente pode estimular o parto com medicamento homeopático, estimular as contrações do parto, a posição do filhote ali na hora do parto, estimular a produção de leite nas cadelas, por exemplo. Animais internados e com quadros agudos, a gente tem a farmacinha também homeopática, que a gente usa nessas situações para vômitos muito intensos, diarreias muito intensas. A gente se utiliza também de medicamento homeopático, né? E então, é uma terapia bastante vasta, com uma medicação, com uma farmacêutica bastante ampla, e hoje totalmente acessível na clínica de cães e gatos, com veterinários aí se formando cada vez em número maior nessa área de homeopatia. E uma satisfação, um orgulho muito grande de poder estar usando essa terapia tão natural com os animais, né? Fazendo com que eles permaneçam cada vez mais saudáveis e que eles reajam naturalmente às doenças e aos problemas, aos acidentes também. Às vezes numa cirurgia também a homeopatia vai ajudar no pós-cirúrgico, né? Nos traumatismos, cirurgias ortopédicas que são tão cruentas, enfim, sempre aliviando o sintoma do animal, sempre aliviando os problemas físicos e sempre, sem nunca esquecer de buscar tratar a questão mental, né? Como aquele paciente se sente, como ele reage e como ele se manifesta, né, durante todo esse processo. Né? Apesar de não falarem, a gente percebe claramente que cada animal tem um comportamento, tem uma personalidade
e tem também uma maneira de adoecer. E aí a gente individualiza o nosso paciente, ok? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Novamente eu peço aí para vocês compartilharem o vídeo para outras pessoas que vocês conheçam, que têm animais de estimação, que talvez gostariam de conhecer a homeopatia, saber do que se trata. Que visitem minha página Oravet, que sempre tem alguma coisa também sobre homeopatia lá. Tem a publicação dos mapas astrológicos dos animais, de onde também, a partir do estudo do mapa, a gente consegue prescrever alguns sais de homeopatia, que através de uma consulta, através de uma anamnese, a gente vai buscar a questão de saúde desse animal e tentar ajudar também com a agregação desses sais de homeopatia para ajudar no processo de cura. Então, a minha página é a Oravet. Para quem quiser conhecer esse trabalho, é só dar uma clicadinha lá na Oravet e ver as descrições lá dos mapas astrológicos, tá bom? Agradeço então a vocês todos aí pela audiência, pela companhia. E aí a gente se encontra então na próxima terça-feira com mais um Papo Pet, ok? Obrigada e um beijo.